vai ter muita gente que vai ajudar, vai participar disso daí, não é verdade, Não, Luiz? ele é sério, não é vai dar Cauã apelido mesmo. não, é Cauã mesmo. Né? Salve, salve, motociclistas do bem, estamos de volta. Olha, branco e preto, será que tem alguma coisa a ver com os últimos acontecimentos esportivos? Se tem, é o seguinte, peraí, ó, sobrou umas coisinhas do Flamengo. Ó, Luiz, hoje nós temos um convidado especial, Rapaz, Luiz. eu tô até com, olha aqui, ó, eu pedi pra ele mandar o currículo dele, dá uma olhada nisso aqui, meu irmão. Olha que loucura. Caraca, Aonde que esse homem já teve? o currículo dele aí, Luiz, e tem o nome aí do pai do homem, é difícil, né? Muito, vamos falar sobre isso. Hoje nós estamos recebendo aqui nada mais, nada menos do que Anderson Fábio de Souza Fernandes, o filho do seu Carrombert. É isso mesmo, comandante? Exatamente. Comandante do Papai, Raio, hoje aqui com a gente. Seja bem-vindo, comandante. é um prazer estar aqui com vocês e estamos aí. Vamos responder as perguntas, vamos tirar as dúvidas. Pronto para rodar. Pronto para rodar. Comandante, o nosso que é um bate-papo bem tranquilo, bem legal, porque acho que tá tudo envolvido, porque é moto. E hoje o senhor tá como comandante de um batalhão de moto, né? Exatamente. Hoje eu sou... São mais de 50 motos. Ao todo de vários tipos de moto, a gente tem mais de 50 motos lá. Tranquilo. Caramba. E aí, agilidade? Tem um. A doutrina, ela pede agilidade, prudência, né? Audácia também. Então, tudo isso a gente vai multiplicando, vai adquirindo. E a gente é um eterno aluno, né? Então, tudo a gente utiliza para aprender, né? Então, a gente sempre está querendo aprender mais, né? E hoje eu tô aprendendo um pouquinho mais de moto também. Que legal. Tamo aí pra aprender. Comandante, mas tem algo muito especial, que é o policiamento de vocês, o batalhão da polícia é o Raio. Por que o Raio? O Raio, na realidade, é uma sigla, né? Hoje, o Raio do Cuiabá é uma companhia independente, né? Ela tem peso de batalhão. Então, o R é Rondas, né? O A de ações, o I de intensivas e ostensivas é o O, né? Então, Raio, na realidade, é uma sigla do nosso motopatrulhamento tático, né? Então, o nosso tipo de serviço é um pouquinho mais diferenciado. É aquele, né, que pegou, levou. Em que momento que o raio é ativado? Assim, como é que funciona? Tá, o Raio, ele trabalha todo dia. Então, nosso área de atuação aqui, o Raio do CR1, ele atua toda a grande área do CR1. Que nós vamos falar ali de Chapada a Barão. Então, a gente não tem essa delimitação. É a grande Baixada Cuiabana, né? Então, a gente tira aí bastantes municípios. O policiamento do Raio, basicamente, como a gente não tem uma área específica, a gente é uma unidade de apoio. Então, a gente vê o 10º batalhão, o 3º batalhão, conforme a necessidade de serviço, a gente vai dar lá o apoio a eles que eles necessitam, né? Como que seria isso? A gente está copiando o rádio. O CIOSP está passando as ocorrências, por exemplo, para as viaturas da área do 3º, a gente vê que é uma ocorrência de grande vulto, por exemplo, um roubo em andamento, ou um policial da área do 3º, estou citando o 3º, mas seria qualquer unidade. Então a gente vê que a necessidade de apoio, então, é uma unidade que ela chega mais rápido aonde tem que chegar. Então, aonde a gente estiver, daqui em Cuiabá, precisar chegar lá em Chapada, 10 minutos a gente tá lá. Não passa disso. Então, é uma unidade que tem que ser rápida. Então, nós trabalhamos desse jeito. A gente, como se fosse um tubarão. A gente tá nadando ali, tranquilo, olhando, Vê caçando. um movimento diferente. Opa! E esse é o motopatrulhamento tático. A gente tá caçando a ocorrência. Então, a gente, além de prestar esse apoio, a gente faz esse policiamento de... nós somos o predador. Nesse sentido, né? Quer dizer, quando o policial do raio tá na rua, o Mike tá andando lá no carro dele, olhando no celular. Você não faz isso, né? Não, jamais. Não. Nunca fechou o motoqueiro. Não, motoqueiro não. Motoqueiro, se fechar, a gente já tem o lugar certo para mandar ele. Vai lá arrumar. É que nem eu, não ando em corredor. Mas o policial tá andando, viu alguma situação, ele para, ele pode fazer essa abordagem. Ele deve. Vê alguma coisa errada,
ele é o primeiro a ter que ir lá atuar, né? Há um volume, por exemplo, ele tá vendo lá atrás do motomoto, tá vendo um volume muito grande na cintura do cara, pode ser uma arma, vamos abordar o camarada. Vamos falar que o terceiro homem é aquele cara que tá na garupa, ele verifica uma situação de uma placa virada, uma ausência de placa, então é o cara que realmente está olhando ao redor todo, seria o nosso terceiro homem. Como é que funciona o policiamento do raio? Geralmente, uma equipe mínima são 3 motocicletas com 4 policiais, sendo uma engarupada e 2 livres. E o terceiro homem é aquele camarada que está engarupado, então é o cara que está em tese livre, ele não tem que prestar atenção no trânsito, em tese ele é o segurança e, por sinal, é o cara que está vigiando a área toda. Então as 3 motos andam praticamente juntas, a primeira é o primeiro homem, é o cara mais antigo, e aí nós vamos com o segundo homem, que é o cara que está carregando o terceiro homem, e o quarto homem é o último segurança, é o cara que fecha a equipe, né? Então cada um tem uma função específica, cada um tem, conforme a nossa doutrina, né? Então cada um tem uma atividade a ser feita numa abordagem. Por isso que são sempre 3 motos. No mínimo 3 No mínimo motos. 3 então motos. a gente pode fazer uma equipe maior, mas devido ao efetivo a gente pode aglutinar. Então o mínimo necessário para a gente fazer esse motopatrulhamento tático, né? Hoje por doutrina a gente exige no mínimo 3 motos. Comandante, e me fala aí, as 3 motos sempre andam junto, sempre o primeiro, segundo, terceiro, nunca altera essa sequência? Dificilmente eles vão sair da rotina. Por exemplo, se tá passando num corredor, onde passa a primeira, tem que passar a última. Então a gente não perde de vista o companheiro. Por isso que a gente deixa a moto engarupada no meio, para ele também ser um protegido. Quantas ocorrências assim no mês? Qual que é essa média aí? Vamos falar. Muita coisa? É porque é muito apoio. A gente presta muito apoio. Então, tudo de atendimento de ocorrência, vamos falar que hoje nós fazemos, em média, 2 BOTCO, apreensão de veículos entre irregularidades de trânsito, né? Vamos falar que umas 2 ou 3 motos apreendidas por dia. De situações N, né? Produto de roubo e furto, moto recuperada, né? Ou alguma coisa em relação a trânsito mesmo. Então passa aí quase 200 ocorrências mês. Aqui no Rádio CR1, sim, nós temos bastante, uma demanda boa. E, como eu disse, é muito apoio às outras unidades. Geralmente a gente nem pede para botar quer dizer, deveria de pôr, né, o nome no boletim de ocorrência. Mas questões aí de praticidade, a gente deu apoio. Resolvida, precisa de mais alguma coisa? Tchau, obrigado, vamos continuar o policiamento, para a gente não ficar muito preso com as situações que a viatura de 4 rodas resolveria mais rápido, né? Mais Comandante, prático. então hoje para a sociedade, hoje é muito importante o policiamento de moto, né? A mobilidade é muito rápida. Né? Eu creio que a moto hoje ela vem trazendo uma facilidade na nossa vida. Vamos pensar assim na questão hoje do dia a dia, vamos pensar no moto Uber. Sim. O cara deslocar da casa dele pro serviço dele é bem mais rápido ele pegar e montar numa moto e ir pro serviço dele. Então, pela agilidade e praticidade, por exemplo, o cara quer um lanche, uma janta, ele vai pedir, o entregador não vai vir de carro 4 rodas, ele vai vir com uma moto e fazer a entrega. Por quê? Pela agilidade. E a mesma coisa é a polícia. Que nem eu disse, a gente está atento ao rádio. São 4 policiais com rádio, copiando as frequências, tanto da área de Cuiabá como de Várzea Grande. Então, cantou alguma coisa no rádio que seja urgente, que nem eu disse, a gente sai daqui em Cuiabá, em 10 minutos a gente tá lá em Chapada, é a mesma coisa. Se precisar, a gente vai estar lá em Várzea Grande, vai estar em Santo Antônio, em Livramento, aonde precisar. Devido a essa agilidade, vamos falar que a necessidade de serviço não que a gente vai quebrar legislações de trânsito, né? Pela necessidade da gente ir lá atender, por exemplo, uma Maria da Penha, uma senhora tá apanhando do marido e o cara tá armado e tá cantando no rádio que precisa com urgência chegar lá. Então, quanto mais rápido a gente chega lá para evitar um mal maior, melhor para solicitante, né? Para vítima da situação. Comandante, e a questão da segurança dos próprios policiais que andam na moto? EPI. Nós vamos falar de EPI. O que seria um EPI para uma moto que está andando, por exemplo, daqui para Chapada, a gente consegue botar ali 180 km por hora, numa moto dessa ou mais, né?
algumas coisas. Porque hoje a gente anda. Eu vou ter que acompanhar esses caras, mas que eu tava achando que eu tava indo bem. O pessoal gosta de um pouquinho de adrenalina. Eu acho que o policial do raio ele é meio viciado em adrenalina, né? Então, EPI. A gente hoje a gente tá com um equipamento bom que o pessoal de motocross, por exemplo, usa. A joelheira boa, um capacete razoavelmente bom, mas a gente não pode muito se atentar só no EPI. Que hoje a gente usa, por exemplo, a farda nossa é tecido. Sim. Se caiu, ralou. Se caiu, arrastou no chão, já foi. Então hoje essa proteção desse EPI, o ideal é a gente não cair. Então a gente não necessitar do EPI. Então a gente tá mais aí vamos falar assim, é Deus que protege a gente o tempo todo. Então por isso que a gente treina constantemente. Tem treinamento. Tem treinamento, muito treinamento. É a oração do raio. E temos a oração do raio. Então, antes da gente sair, assumir o serviço, a gente pede a proteção de Deus. Tem uma oração específica? Tem. Como é que é? Ixi, ó, eu vou apanhar dos Cavaleiros de Aço agora. Olha, pessoal. Eu vou ficar devendo. Ai, pessoal. meu Deus. E vai ter um sempre agora. Olha aí, bem coloquei simples. o comandante no... Hã? É porque ela é longa. É longa? É longa. Peraí, daqui, vamos ver. Peraí. Tem todo... Tá lá no Instagram de vocês. Tá. Que legal, legal. Qual que é o Instagram, comandante? É Raio- _PMMT. Raio _ PMMT. Tem lá a E ele tá oração. verificado. E tá Tem a oração. verificadinho. Isso. Tem um azulzinho lá. Legal. Ô, comandante, depois nós vamos então, com calma, Vamos cobrar isso aí do futuro aluno. mas só não vai fazer porque é longa, né? Não, ela é extensa, ela é É extensa. extenso. Comandante, mas como que é o Deus treino, tudo, né? como que é o treinamento de um policial para entrar no raio? Para entrar no raio, ele tem que ser policial militar, né? De praxe, policial militar. Tem que saber andar de moto. Tem que ter a categoria A para pilotar moto. E tem que ter a voluntariedade. O cara tem que ser voluntário. Então, além disso, paixão pelo evento, né? Paixão pela moto. Porque não é para qualquer um. Tem policiais aí que preferem ser do BOP por menos risco à vida que um cara do BOP vai ter do que tá no raio. Não tô falando mal do pessoal do BOP. Sim. Tô falando por questões do cara prefere ir lá fazer um caveira do que fazer um curso de moto. Porque, infelizmente, se a gente vê uma queda de moto, que nem eu tava falando agora de EPI, que adianta a gente estar com o melhor capacete do mundo, se uma queda de 60 km por hora, o seu para-choque é seu peito. Você pode estar com a jaqueta de couro, calça de motociclista, bota de motociclista e, Entendi. infelizmente, uma queda de 60 km por hora, o seu corpo é arremessado. Rezar para Deus para não ter nenhum obstáculo e você não atingir esse objeto, para você ver se você sobrevive. Agora, com todo EPI, se você vier chocar um carro ou um veículo assim, você infelizmente vem a óbito, né? Então, Sim. além do risco do dia a dia de ser policial, né? E a gente atende ocorrências de grande vulto, né? Uma ocorrência mais, vamos falar assim, mais perigosa, né? Que é o apoio que a gente vai dar. Ainda tem mais o risco da vida, que é se você não se garantir ali na moto ali, se você não tiver a prudência na hora de pilotar, por mais que eu falei que a gente vai rápido por exemplo, a Chapada, a gente vai com prudência, a gente vai com cautela, a gente vai com zelo, a gente vai vigiando. Um simples animalzinho atravessando a pista vai derrubar o motoqueiro. É complicado ali o trânsito. Por exemplo, daqui dentro do trânsito de Cuiabá, vamos falar de fechado, um camarada muda de faixa sem dar sinal, sem dar seta, do nada o cara só atravessa na frente, o outro motoqueiro também não tá no corredor, ele entra no corredor sem olhar para trás, sem verificar que as motos estão vindo em alta velocidade e colocando, por mais que ela venha com som e luz, tem um pessoal que anda meio distraído, né? Dentro do carro ali com celular, alguma coisa assim nesse sentido. É comum, né, hoje o celular, né? E é um Infelizmente. bem, porém o pessoal não sabe ainda utilizá-lo direito, né? Tem pessoal que andando de moto, com a cabeça baixa, pilotando moto e olhando o celular. Às vezes um Instagram, às vezes um WhatsApp,
conversando com incrível alguém. isso. Eu, quando vejo um motociclista no celular, eu fico... Eu não entendo. O cara tá botando... É porque ele ainda não foi num pronto-socorro desse da vida para verificar o que uma queda de moto faz. É fratura exposta, é feio um acidente, né? E olha, eu estive recentemente com uma pessoa no pronto-socorro, ela ia operar. Às vezes tem operação que era para acontecer hoje, mas ela só vai acontecer daqui 4, 5 dias, porque não para de chegar motociclista arrebentado ali. Tem que se operar o cara imediatamente, é urgência, né? Então é complicado, né? Ele cancela... Tumultua todo o sistema de saúde, tumultua a família, tumultua a vida de um monte de gente, né? Então a imprudência no trânsito, principalmente pro motociclista, são vários tipos de perda. É pro próprio município que vai gastar com médicos, com insumos lá da saúde, fora o tempo que ele vai tirar uma cirurgia que era um cara que era uma doença de rim ou alguma outra coisa que é uma doença, seria natural, ele vai passar na frente da outra cirurgia pela urgência do cara que vai perder uma perna, perder um braço. Luiz, e olhando, se for olhar os índices do hospital, vixe, o maior índice está no motociclismo, né? São acidentes de trânsito mesmo. Então... Agora, a gente vê que o senhor tem vários cursos, né? O senhor já fez vários cursos na sua carreira. Esse curso do raio, ele é dividido em etapas, em níveis? Por exemplo, o policial que vai entrar no raio, ele imediatamente já vai para... Na primeira oportunidade que tiver, ele entra no raio. Ele vai entrar como estagiário. Então, ele vai ter a doutrinação. Então, ele vai receber orientação. Tem um POP, é o policiamento operacional padrão do raio. Então, nós vamos falar para ele quais são as funções de cada componente. Ele vai saber a função de cada um. Então, ele vai fazer o dia a dia. E essa é a farra de estagiário. Depois disso, ele pode fazer uma INC, que é uma instrução de nivelamento de conhecimento. E no Brasil afora tem vários outros tipos de cursos, sem ser o de Cavaleiro de Aço. A gente tem... São Paulo tem um curso de ROCAM, que é de 15 dias. E a própria Polícia de São Paulo tem vários tipos de policiamento de moto, né? Específico desse de tático móvel, aí nós vamos voltar para a gente diminui, não é todas as polícias que vão ter, né? Que a gente... vai jogar ali hoje uma tradicional, seria a polícia do Ceará, né? Então ela tem equipe raio lá, né? Então eles têm os batalhões de raio do Ceará que também tem o SEMPT, né? O curso mais especializado que tem. Quando o policial vai fazer um curso fora, é cedido para ele ir para lá, troca uma... Como funciona isso daí? Em tese, na teoria, o policial deveria ir com diária e vários benefícios, mas geralmente é um cara que é apaixonado. Sim. Então a gente tem muito Cavaleiro de Aço que foi para fora, foi pro Tocantins, foi pro Ceará mesmo, foi para Roraima, e ele mesmo custeou o curso dele, né? Quando o cara que é apaixonado e ele quer melhorar, vai aperfeiçoar, então se ele quiser ele fazer isso, do bolso ele pode fazer, tirando dinheiro do bolso mesmo, ele pode fazer isso. Isso, ele vai pedir autorização para o comandante, abriu a inscrição para fazer o curso tal, em tal lugar. Aí ele vai fazer a prova para ver se ele tem as habilidades que o Estado lá exige, né? Passando nas provas e é liberado para fazer o curso. Agora, nesse sentido, nós sabemos já que o POP, né, que vocês criaram em Mato Grosso, já é uma referência para o país. Tá, o Mato Grosso, ele começou na década de 90 com motopatrulhamento tático. Então, vamos falar que é uma das bases pro motopatrulhamento tático é o raio do Mato Grosso, né? Que começou ali na era CAR. Aí o CAR foi implantado, ele foi aglutinado junto com a Rotan. Então trabalhava de policiamento tático, tanto 4 rodas como 2 rodas, a Rotan tinha isso. E o CAR era uma companhia dentro do batalhão Rotan. E por meados ali tem uns 5 a 6 anos atrás, decisão do comandante-geral, ele decidiu retirar o CAR para evoluir mais, né, a unidade, para ter mais eficiência, mais eficácia, né?
Então eles retiraram as motos e fizeram uma unidade à parte dentro do ICR, né? Para poder ter uma melhor utilização dos policiais das motos, né? Porque frequentemente lá na Rotam, quando chovia, quando fazia fumaça, quando qualquer coisa que acontecia, faltava alguém da equipe 4 rodas, baixava a guarnição 2 rodas e montava uma guarnição 4 rodas. Então, essa necessidade das motos dependia de comandante para comandante. Às vezes ele preferia ter uma guarnição 4 rodas do que uma guarnição com 2 rodas, né? Com o raio isso acabou. Hoje acabou. Hoje o policiamento, nós temos lá a viatura 4 rodas, mas é viatura de apoio. Após a nossa guarnição atender a ocorrência, já está tudo dominado, alguma coisa assim, a viatura 4 rodas chega lá, põe o cidadão preso, alguma coisa assim que é necessário dentro do guarda preso e conduz para onde tem que conduzir. Às vezes para o próprio batalhão raio, onde vai fazer um BO-TCO, ou para uma delegacia onde vai fazer o BO, né? Esse sistema hoje já tem gente de outros estados vindo para cá para aprender, para se especializar? Por exemplo, agora nós vamos abrir o quarto SEMPT. Ele vai ser aberto a matrículas para o Brasil todo. Então a gente vai oferecer vagas, a gente chama de estrangeiros, né? Então o pessoal de fora do nosso país, Mato Grosso, então vai ser ofertado essas vagas. Então já... Peraí, é um jargão militar, né? Correto. É um jargão militar nosso. Então, Aí quem é o motoqueiro de aço vai saber do que eu tô falando, né? Então, o estado do Mato Grosso, ele vai oferecer vaga para os outros estados, para os outros... Pra vir, eu acho que é muito interessante se compartilhar, porque né? a gente aprende com eles, porque eles não vêm sem conhecimento. Eles vêm com um copinho meio cheio. Aí que eles esvaziam o conhecimento dele e preenchem com o nosso conhecimento. Porém, ali com aquela interação, aquele dia a dia, a gente vai, porque ele vem com... lá no nosso estado a gente faz assim. Tirando o nosso calor maravilhoso, tem alguma particularidade que o raio identificou e hoje cobre, que é ensinado com frequência para quem vem de fora? Um exemplo... Foi implantado agora no carro, agora já tem algum tempo, a gente é bom de rally, a gente é bom de trilha, então em alguns estados, porque varia de região para região, varia de estado para estado, aqui a gente tem 3 biomas, né, o amazônico, o cerrado e o pantanal, e a gente tem moto para andar em tudo isso. Então a gente anda no meio do lamaçal, a gente anda no meio da floresta, qualquer lugar a gente está com a moto. Então, a gente tem umas motos de trilha, né, CRFs, que hoje a gente pratica esse policiamento, vamos falar assim, vamos chamar de policiamento ambiental, de fiscalização, né? A gente presta a segurança junto com o pessoal da SEMA, por exemplo, e vai fazer esse patrulhamento de fiscalização de meio ambiente junto com o fiscal da SEMA, pela facilidade que a moto tem de adentrar em qualquer terreno. Então, durante o curso que nós vamos ter agora, o SEMPT, já se preparem aí, o pessoal. Bora, pessoal. Que vai ter, sim, parte de trilha, né? Vamos meter o pessoal para aprender em todos os terrenos a andar, né? Comandante, o raio começou novamente, até foi com o Wesley Sandro, né? Voltou. Até um abraço aí pro Wesley Sandro, que é trilheiro, nosso amigo, um cara que sempre o cara, né? que entregou esse conhecimento que eu acabei de falar aí. O cara é trilheiro, é o cara que... O Wesley Sandro, nós não tava com podcast no ar, mas você estando aqui em Cuiabá, vai ter que vir aqui também contar um pouquinho dessa história. Ele é o comandante do CR12, né? Então toda aquela região lá de Pontes de Lacerda, ele que comanda todo aquele policiamento de fronteira lá, que vamos chegar ali de Adrianópolis até Comodoro, Campo de Julho, e Rondolândia, tudo ali pertence a ele. E esse treinamento aí, ele vai vir para fiscalizar esse... Vai ter tempo? Infelizmente... Sandro, arruma uma agenda aí, tá? Ele já passou a bola da vez, eu sou o comandante do raio, então... esse conhecimento pertence a mim fiscalizar agora, né? Mas ele vai ser convidado, que ele vai ser instrutor da parte aí de motocross aí, ele vai dar as aulinhas dele aí, vai continuar com aquela prova que tem todo ano, que é bem legal? Como que tá a ideia disso daí? Nós estamos amadurecendo, né? Porque ela é bem difícil de ser feita, ela exige demandas, né? Por exemplo, o ano passado não teve o SEMPT.
Tem alguns anos que não tem o SEMPT aqui no Mato Grosso, né? Então, devido ao nosso efetivo hoje é 43, nós não estamos falando que não vai ter, hein, o Moto Encontro. Sim, sim. Eu estou falando que a Sim, demanda sim. exige hoje um foco para o curso. Não que não vai ter, mas vamos esperar aí que vai vir coisa boa também. Comandante, Tá organizado. E deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de... Me fala aí, como que foi essa motivação para entrar na PM, na polícia? Me conta agora do Anderson, do Capitão Ixi, Anderson. Peraí, vamos falar então, peraí. Como é que é o nome do papai? O professor doutor Carroberto Carioca Fernandes. Carroberto Carioca Fernandes, Manauara. Ele é manauara. Se Você nasceu em Manaus? fosse em Cuiabá, eu sou manauara também. Aham. Se fosse aqui em Cuiabá, ele ia falar manauara de Chapecruz. Papai é manauara. Antes, se teve algum momento, se eu penso, será que é isso mesmo que eu quero? Como que foi até a carreira ali no início? Ixi, Porque, Maria. Você veio para Mato Grosso pro curso da PM? Não. Aqui no Mato Grosso eu já fui professor. Professor. Eu lecionava para o estado, eu lecionava química, física, matemática, aí, ó, biologia. aí. Química e física. A gente, na realidade, pela Universidade Federal do Mato Grosso, né, eu prestei concurso, passei e eu vim fazer agronomia. Então, nunca eu tinha ouvido falado em polícia, não sabia o que era. A gente quer mais. Agora vai ser trilheiro, ele vai entender dos terrenos que tá andando. Tudo. Porque nem eu falei, a gente tá aqui para aprender, né? Os terrenos ele vai saber. E agora ele vai colocar, ó, esse solo aqui. Só tá pessoal, muito arenoso. Tem que botar um calcário aí. Vamos abaixar um pouquinho o pH pH desse solo. É isso aí. Então, hoje eu sou engenheiro agrônomo formado pela UFMT, né? Faz tempo que eu formei. E eu acho que eu tive uma grande sorte, não sei, que eu comi a cabeça de pacu. Comi a cabeça de pacu, não sai mais da cidade, casa com uma cuiabana, né? Minha esposa hoje é uma cuiabana. E tô com uma filha cuiabana também, minha menininha tem 2 anos já. E cuiabana de Chapecruz. Aí o curso veio na década de 90. Aqui eu entrei na polícia... 92? Não, eu sou de 2003, eu sou recruto. Eu entrei na polícia em 2003. Antes disso aqui eu trabalhava pro estado mesmo, na época o governador era Dante Martins de Oliveira. Saudoso, finado Dante Martins de Oliveira. E na era Mágio eu entrei na polícia militar, na Gloriosa, né? E já tinha comido a cabeça de pacu e fui ficando aqui. Fui gostei do que era a polícia. A minha porta de entrada na polícia, porque a polícia tem 2 portas de entrada. Uma como praça e uma como oficial. Eu entrei pelas 2 portas. Eu primeiro entrei como soldado, né? Fiquei 9 anos soldado. E pelo gosto de querer estudar, querer aprender, fiz outro concurso público e passei como oficial, né? Que legal. Em 2012. Inclusive, quando eu saí do círculo das praças, eu pertencia ao CAR. Por isso esse gosto das motos. Então, na época que eu passei, o CAR era na Rotan. Então, o meu comandante era Major Oliveira ainda, hoje é Coronel Aposentado Oliveira. Então, ele me deu essa oportunidade de pertencer ao CAR alguns anos atrás. Aí. Grande Oliveira, esses dias eu encontrei com ele. Eu falei, vai ter que estudar ele não envelhece. Esse pessoal Cara do céu, ele tá, terão. Coronel Oliveira, grande abraço pro senhor. Comando. E as continências. E o que você pode falar para aquele pessoal que quer seguir carreira militar? O que você tem um recado aí? Que isso é muito importante para quem, se é por vocação ou se ele pensa para andar armado, o que ele tem que ter no coração mesmo para ele seguir uma carreira? A nossa realidade é uma profissão de risco. Não é só andar armado por andar armado. Ele tem que desejar ter isso como uma atividade para ele ganhar o dia a dia dele, né? Para ele sobreviver. Não é fácil. Hoje se exige nível superior. Então estudem. E tem essas 2 portas de entrada para a polícia militar. Como as praças ou como os oficiais. O senhor está fazendo curso de Direito agora? Eu sou formado em Direito. Eu sou formado em Direito. O homem tem. Hoje para você passar, entrar no CFO, você tem que ter o curso de Direito. Tá. Hoje já se exige o curso de Direito. Na sua época já exigia também? Não, naquela época ainda era concurso público nível 2º grau.
Mas o senhor já era agrônomo e Eu já era agrônomo e estava... fez especializações na área de segurança várias, né? Porque eu já era soldado, né? Então, como soldado, eu fiz a INC da Força Nacional. Ou seja, não importa a profissão, conhecimento é tudo. A gente tem que sempre estar estudando. Então, como soldado, a gente fez curso de cachorreiro. Na área do GEFRON, a gente fez policiamento de fronteira, vários cursos na área lá do GEFRON. Não fala, não perde nada quem estuda, né? Não. Hoje o ideal é a gente nunca parar de estudar. E, que nem eu disse, hoje o meu copo tá vazio, eu tô aqui aprendendo. Vou aprender um pouquinho mais com os senhores aqui. E o importante é aprender. De todas as oportunidades a gente tem que tirar o conhecimento. Eu acho que nós estamos aprendendo, né, Luiz? Trocando essa ideia, aprendendo aqui com... Eu quero aprender como é que vai daqui em Chapada em 10 minutos. O pessoal é ninja. Eu quero ver se eu consigo fazer essa proeza. Daí eu não vou... Não que eu corra de mal, é que eu tenho que ver se o pessoal do raio faz mesmo, né? Bora junto com nós. Vai na garupa? Não. É extremamente seguro. Bora na garupa. Comandante, como que é para ter uma cabeça aí bem tranquila para liderar uma tropa? Porque assim, eu acho que é uma situação todo dia diferente, um dia do outro, né? Todo dia é uma novidade, vamos falar assim. Então, o curso hoje do CFO, ele nos permite ter essa facilidade na gestão. Então, a gente é gestores. Então, a gente forma no CFO para gerir. Então, a gente já sai ali com esse conhecimento para ser comandantes, né? Então, nossa função é comandar a tropa. Então, essa entrada no CFO é para a gente ser o comandante. É aplicar o conhecimento. Então, por isso que a gente, dependendo da demanda, não vou falar que a gente conhece 100%. Chegou a tal demanda. Ixi, como é que eu posso solucionar esse problema? Então, a gente é um solucionador de problemas. A gente tem a demanda e a gente vê como é que vai resolver esse problema. Da melhor forma possível com materiais que a gente tem em mão. Sem muita choradeira para N e para B, a gente tem que pegar o problema, dominar e resolver o problema, fazer o gol, né? Então... Essa habilidade que o senhor já tem como professor facilita, né? Lidar com o ser humano, né? Então, essa parte de estar instruindo, então a gente, por mais que ele esteja o cavaleiro de aço, tenha todo o conhecimento do mundo, a gente tem que sempre estar orientando a tropa, alertando, ensinando as mudanças que a legislação tem, que hoje no Brasil hoje, por exemplo, de trânsito. Hoje a legislação de trânsito é uma, daqui a pouco o CONTRAN do nada ele lança uma portaria que já mudou tudo. Então a gente tem que sempre estar se atualizando em legislações para estar atualizando a tropa. Por exemplo, agora recentemente teve a implantação do BOTCO. Então hoje é uma novidade para a tropa. Então a gente tem que buscar esse conhecimento, o que dá o TCO. Então a gente tem que passar a transmitir esse conhecimento para a tropa do que cabe TCO e o que cabe a condução para a Polícia Civil, para o policial civil abrir o inquérito, por exemplo. Então, TCO é termo circunstanciado? De ocorrência. Então, são crimes que, por exemplo, de baixo potencial ofensivo, que a pena é abaixo de 2 anos. Então, quase 90% da legislação brasileira cabe isso. Então, tudo isso hoje a PM faz os TCO. O bom é que tira a carga da Polícia Civil, a sobrecarga que eles tinham, e eles vão ficar mais focados no que realmente eles têm que fazer, que é a investigação do que é mais grave, né? Então, a gente puxa para nós a responsabilidade do TCO, né? Então, a gente já interage direto com o judiciário, a gente tira o ciclo, que antigamente o ciclo era meio ciclo, metade da polícia, metade da Polícia Civil. Então a gente tira essa carga da Polícia Civil e já interage junto com o judiciário, né? Então o camarada já sai de dentro do batalhão de polícia com a audiência de custódia dele já agendada lá para tal dia. Então a gente tira essa carga da Polícia Civil e adianta o processo para a sociedade. Então é bom para todo mundo, é bom para a Polícia Civil, é bom para a PM, é bom para a sociedade. Aquele camarada que estava o vizinho que estava incomodado com outro vizinho com som alto, por exemplo, já resolveu o problema dele, que o camarada ali teve o som dele apreendido, então já não vai ter mais o barulho do som alto na casa dele. Então, são N situações que é bom para a sociedade, né? Que fatores que levaram, na sua opinião, o raio a
a se transformar num dos queridinhos do governador Mauro Mendes? Ô, glória! Deve de ser pela eficiência e eficácia. Creio eu que deva de ser isso, né? Então, o raio é uma unidade que tem um potencial muito grande, né? E graças a Deus o governador olha o raio com bons olhos, né? Eu creio que pela eficiência e pela eficácia, né? Então, é um grupamento que não tem grandes custos, entre aspas, né? E a resposta para a sociedade é rápida. Então, vamos pensar no usuário da PM. Então, pensando no cidadão de bem, ele tem a resposta rápida dele. E o cidadão, ele quer que o problema dele seja resolvido. Como e quem vai resolver, não importa. Então, por essa eficiência e eficácia do raio, então eu creio que seja isso que todas as autoridades têm olhando com bons olhos o grupamento do raio, né? Agora, até porque o queridinho, até as motos são as motos de 800 cilindradas, 850, né? São BMW, BMWs e eu já tô né? com uma informação privilegiada aí que a próxima licitação nós vamos ter umas da Honda aí e tal. Aí, ó. África Qual que é o... tal, não sei o quê. O senhor fala em eficiência. Qual que é o nível de resolutividade da ação do raio nas ocorrências? Chega a quantos por cento de solução? Eficiência e eficácia, a gente estava falando, né? Então, qualquer acompanhamento do raio, 100%. Qualquer acompanhamento do raio, 100%. Para ser humilde, vamos falar que 99,999% dos casos a gente consegue recuperar. Isso é tudo pela mobilidade de uma motocicleta. A motocicleta que ajuda... pela facilidade que uma moto tem de adentrar e trafegar pelo terreno. Então, a moto... Tirando a habilidade do policial militar também, que tem que ter essa habilidade, né? Então, usa prudência, habilidade. Então, essa facilidade de uma moto chegar em qualquer terreno, por exemplo, tem periferia aí que é meio difícil uma viatura 4 rodas. Hoje a gente tem umas Dust, a gente tem Creta, viatura um pouquinho melhor. Mas mesmo assim ela tem dificuldade de adentrar em alguns terrenos. E a moto não. Vamos falar de campo de futebol. Aqui em Cuiabá tem vários campos de futebol que é usado pela sociedade, que o pessoal usa o final do campo para fazer os seus ilícitos, né? E uma viatura 4 rodas que fosse atender uma ocorrência de denúncia de tráfico de droga lá, ele ia ter que descer na frente do campo e atravessar o campo inteirinho a pé para chegar no local onde está a denúncia. Já era. Lá o cara já viu o policial chegando a pé, o cara já correu, já dispensou material, já... A moto não. A moto, aonde entra uma bicicleta, onde entra um camarada a pé, a moto entra junto. Então... Eu vi já algumas vezes os treinamentos até no Morro da Luz, né? O pessoal descendo escada, descendo tudo com a moto, é uma facilidade. E assim, dentro do batalhão, eu conheço o batalhão, tem lá a pista, né? E os policiais treinam lá quantas vezes por semana? Olha, fica à vontade do policial. Ele adentra o serviço, atividade física, treinamento de técnicas e táticas e o policiamento. Aí é conforme a escala de serviço, conforme a demanda. Às vezes a gente já temos uma demanda de 4 horas da manhã, por exemplo, dá apoio para a gente fazer uma varredura dentro do presídio. Então a gente tem esse tipo de policiamento, de apoio a outras unidades. Então, conforme a demanda. Mas geralmente, no mínimo uma vez por semana, o policial ele entra na moto, vai fazer o 8, vai fazer uma pista. Off-road também a gente tem, no próprio raio, a gente tem um terreno que tem lá uma pista lá que a gente faz a trilha também para não... Memória, né? Então a gente tem que criar memórias. Então o policial, ele ali no raio, ele tem que entender também de oficina, entende? Ou o policial, ele sai um mecânico ali, né? Ele monta uma moto e... Porque como é que ele vai subir numa moto e vai ter a coragem de andar daqui em Chapada num breve tempo se ele não olhou a pastilha de freio ou se tá faltando um parafusinho? Então, ao entrar ao serviço, ele vai pegar a moto, ele vai fazer a vistoria da moto, vai fazer a conferência, vai fazer um checklist na moto. Estando ok, ele manutenil, passou pretinho na roda, a moto tá um brinco, aí ele vai fazer as outras atividades. Então, rotina. O policial chega, ele assume a moto dele, ele vai conferir, vai fazer o checklist da moto, verificar se está faltando alguma coisa. Se ela tiver perfeita pressão de pneu, tudo isso vai influenciar no policiamento dele. Então, até a pressão de pneu, ele vai conferir na moto. Então, ele tem que entender de mecânico e também tem que entender da legislação. São N fatores. Eu colocar hoje, assim, o policial
da praça, que tem que fazer. Hoje ele também tem que entender bastante da legislação com essas Ou uma alterações coisa tudo. que tem não... no curso do CEMT, por exemplo, direitos humanos. Então a gente passa todo tipo de legislação, é uma gama de conhecimento. É um curso que tem em torno de duração de 90 dias, em média 90 dias, né? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da coordenação. Então, enquanto não ficar todo mundo bom, ninguém forma. Então a gente faz o nivelamento para todo mundo sair excelente. Olha, pelo que eu estou entendendo aqui, você em casa aí, alô, você olha aqui para mim. Vê se você concorda. Se você perceber as motos do raio vindo para sua direção, sirene ligada, algum sinal, pare. Essa é a minha orientação. Você não acha que tem que parar? Não é legal correr. Qual que é a sua orientação, comandante? Hoje nós estamos aqui com o comandante do raio. Para fazer uma abordagem, não correr, não ter essa questão que as pessoas... O que faz? O cidadão de bem, ele age conforme o conhecimento dele. Se o cidadão de bem for abordado pela polícia, abordagem de rotina nossa, siga as orientações do policial. O policial ele vai pedir para parar, vai pedir para desligar a motocicleta, vai pedir para descer do veículo, ele não vai pedir para o cara de imediato tirar o capacete, ele vai colocar o camarada numa situação segura, vai fazer a busca pessoal nele, aí após isso vai ser retirado o capacete, vai ser pedido o documento dele, vai fazer a checagem do sistema, se ele tem algum problema com a justiça, alguma coisa assim. Não tendo nenhum problema com o cidadão abordado, vai ser liberado e ele vai seguir a vida dele normal. O raio não vai abordar qualquer pessoa aleatória, ele vai ter alguma coisa chamando a atenção, ou uma falta de calçado que fixe ao seu pé, um escapamento diferente. Então não é aquele senhor indo da casa para o serviço, do serviço para casa que vai ser abordado, né? Então alguma coisa vai estar diferente que chamou a atenção para o policial ir lá abordar ele, e dependendo da situação que for, vai ser orientado ou vai ser notificado, que o pessoal do raio também anda com um celularzinho que tem os aplicativos que geram as notificações, e após isso a vida que segue. O máximo que pode acontecer, não corra. O ideal é não correr, porque a probabilidade dele conseguir ganhar na fuga é mínima. Dante, o que o senhor fala também hoje para os motociclistas que faz alteração nas motos, isso, aquilo, rantantan? O que você pode dar uma dica aí? Anda certo, vai lá na oficina de moto, não tira o escapamento seu, põe, quer um escapamento bonito, esportivo, põe um conforme a legislação, pega o certificado, regulariza a motocicleta. Não é que ele não pode, ele tem que estar lançado conforme o CRLV do veículo. Então, você pode fazer todas as modificações no seu veículo que a legislação autoriza. Então, você quer uma moto esportiva, bonita, segura, segue a legislação. Tem as oficinas especializadas, você vai lá e põe os equipamentos bonitos, vai ficar com uma moto... É bonito ter uma moto... É bom ter uma moto bem equipada, bem zelada, né? Então, vai lá, procura uma oficina certa, credenciada, que vai fazer toda a orientação da legislação, não vai te vender equipamento ruim, fora da legislação. Então, vai em oficinas boas e tenha, por exemplo, um retrovisor conforme especificado, né? Então, não ponha um que não fora, o tamanho do pisca também tem essa questão. Então, tudo isso são detalhes que chamam a atenção, e infelizmente felizmente o policial vai te abordar e vai te notificar para você arrumar o seu veículo. Legal. Eu tenho uma pergunta que acho que o cidadão ele tem um constrangimento quando ele é abordado. Por que o senhor pode dar uma dica? Assim, uma pessoa é abordado, qual é a dica se a pessoa é de bem? Porque para ele não ter essa insegurança da abordagem, que eu acho que faz parte do policiamento, faz parte da segurança, até nossa mesmo, né? O que eu falo é o seguinte: o cidadão de bem, que ele não deve nada, esse daí nunca se incomodou com a abordagem policial. Geralmente o cara que se incomoda, ele devia alguma coisa e ficou incomodado e deu a sorte do policial não descobrir o que é. Então, o cidadão de bem é aquele cara que tem paz de espírito. Então, é igual
eu falo, aquele camarada que olha o copo pela metade, fala meio cheio, meio vazio, então ele já traz isso. Então ele vai ficar incomodado porque ele tem um problema atrás disso. Então ele externa isso pro policial. Então é aquele cara que sempre vai estar achando tudo ruim. Então, por exemplo, uma abordagem de uma motocicleta. Se fosse a moto dele que tinha sido furtada e estava na mão do criminoso e a gente estivesse recuperando, ele ia ficar feliz. Então, são todos esses detalhes, né? Então, o cidadão de bem, eu falo que ele até agradece a abordagem da polícia militar. Já o cidadão que está com o espírito meio abalado, ele vai ficar um pouquinho incomodado. Então, eu acho que a gente se centrar no nosso dia a dia para qualquer outra coisa, não só pela abordagem policial. Às vezes a gente é fechado no trânsito, a gente já fica nervoso, brabo. Não, é normal a gente tomar uma fechada no trânsito. Então, irmão, tô aqui e tal. Então leva pela esportiva. Então a gente fica até mais novo por isso. Sim. É a paz de espírito. Vou começar a andar mais no trânsito, pra ficar mais novo. Preciso ficar mais novo. Ô, comandante, mas uma coisa é não conversar com o policial durante a abordagem, né? Não, durante a abordagem, o que eu recomendo? Agir e falar somente o que é perguntado. Por que isso? Se o policial está seguro, o cidadão abordado também vai estar seguro. Então, para a segurança do policial, a gente sabe que o cara tem que botar a mão para trás. Por exemplo, por que a gente, no início, a gente pede parado, mão na cabeça, vira-se de costa? Porque se ele fizer um movimento brusco sentido a cintura, a gente vai entender que ele está querendo buscar algo na cintura. E o que geralmente o cara busca na cinta? Pode ser uma arma de fogo, a gente não vai saber. Pra se coçar, comandante. Então, o ideal é não haja com imprudência. Não, eu tô aqui com a minha carteira. Não, só obedece. Depois a gente vai ver a sua carteira, depois a gente vai ver o seu nome, a gente vai ver. Então, só haja conforme o policial manda. Mão na cabeça, vira de costa, abre a perna. O policial vai fazer a busca pessoal nele, não vai achando nada de ilícito. Vai colocar o cidadão de volta de frente pro policial. Vai pedir para ele manter uma postura marcial, né? Uma mãozinha para trás, alguma coisinha assim. Nada vexatório, nada. O policial não vai estar ali para escrachar o cidadão de bem. Ele vai seguir, vai deixar o camarada uma postura segura pro cidadão, o cidadão seguro, o policial tá seguro. Então, se eu achar que o cara vai, por mais que a gente ainda não terminou a checar, por exemplo, um cidadão que a gente fez a busca pessoal e não foi encontrado nada com ele, nenhuma arma de fogo, nem nada. Porém, a gente vai checar o nome. Se a gente deixar o camarada de qualquer jeito e ele tem, por exemplo, uma prisão preventiva em aberto, e o cara é um homicida, um cara que veio, por exemplo, do Nordeste, algum lugar assim, e tá passeando aqui pelo Mato Grosso, e a gente fez abordagem nele. Quem me disse que um camarada desse não pode vir a tentar roubar uma arma do policial ali? Se a gente tiver... Por isso que o policial fica atento. Não vai deixar a arma de qualquer jeito. Porque tem um grande risco do cara querer... Em quantos vídeos na internet a gente vê que o cara... Uma questão de segurança mesmo, É uma questão de segurança. Então, numa abordagem dessa, que o camarada tenta roubar a arma, geralmente o cara vai tomar pior. Tomara que o cidadão que tem uma índole leve a pior, não o policial. A gente sempre torce pro policial levar melhor. Porque ele vai ter o parceiro aqui armado também. Então ele tentou roubar a arma do outro policial, o outro policial, infelizmente, caso ele não reagisse, ele só ia fazer o seguinte, ia ser conduzido para a delegacia, ele ia responder pelos crimes que ele cometeu, e no Brasil, infelizmente, o que eu posso falar da nossa legislação, né? Nossos legisladores estão cada vez mais eficientes, mais eficazes. Então, um camarada entra hoje numa audiência de custódia e ele pode responder o crime dele em liberdade, tem instância aquilo outro. De alguma forma, o cara não vai perder o resto da vida dele dentro de uma cadeia. Mas vem cá, o senhor sabe com quem o senhor está falando? Ainda bem que eu vou descobrir. O senhor já ouviu isso muito? Como é que tá isso ainda hoje em dia? Existe isso ainda ou as pessoas já se conscientizaram? A vulgo carteirada acabou. Né? Você sabe quem é meu pai? O cara disse que o policial fala assim, mas se nem você sabe... Como é que eu vou saber? Tomara que não seja eu, né? Mas a tal da carteirada vem diminuindo um pouco. Mas quando eu entrei em 2003, 2004, a gente ouvia muito isso de pessoas que pseudos autoridade. A autoridade de verdade não precisa fazer isso. Que a autoridade mesmo, ela não vai estar fazendo coisas erradas para
Então a sociedade está se conscientizando. O cidadão, De certa conforme vai passando o tempo, eles vêm se educando, né? É mais difícil a gente ter uma ocorrência que o camarada vai querer, mesmo porque mudou a legislação, né? Se a gente joga uma lei dessa e ele vai responder encarteirado, é pior. Então, mesmo se o cara tem um pouquinho mais de influência, ele vai evitar, né? Para ele não... Mas eu acho que ainda quando essa carteirada, quando pega ali um soldado, você acha que ainda o cara ainda quer aproveitar da porque situação? hoje o soldado, por exemplo, ele tem... O cara que tem menos conhecimento é um cara que tem uma graduação. Vamos falar assim. Então, hoje, o cara entrar na polícia Exatamente militar, por isso que ele é o tem que estudar, conhecimento. né? Então, o cara já entra com muito conhecimento. Aí tem mais a bagagem do próprio curso de polícia. E a polícia militar é um lugar que se instrui muito, né? A diretoria de ensino vem se empenhando para produzir vários cursos de N assuntos. Para cada situação lá, a DEIP tem um tipo de curso. E hoje tem muito... pelo próprio Senasp, né? Então hoje você faz online, EAD, vários cursos de 60, 30 horas. Nante, é bem polêmico, mas eu vou fazer essa pergunta. Com essa situação da legislação, também parece que dá uma insegurança do policial agir em alguma situação, né? Tem casos e casos, né? Quando o policial militar ele não tem todo o conhecimento, ele não tem toda a autoridade, assim, para atuar na situação, ele passa um escalão superior. Cheguei num ponto aqui que eu não vou conseguir resolver esse problema, apoio. Se seja apoio físico ou intelectual, ele vai estar chamando ali o adjunto do serviço, que vai ser um graduado, um subtenente, que seja, que ele já vivenciou, ele já viu. Se o adjunto não resolver, ele vai chamar o oficial de dia. Não resolvendo, vai chamar a quem de direito, daqui a pouco que venha o juiz ali para resolver o problema. Ou vai fechar o pacote, levar para o delegado, aí o delegado resolve. Então, sem solução não fica. E hoje o policial ele pode ficar bem mais tranquilo, e esse conhecimento ele tem, que ele não vai ficar desamparado, né? Ele sempre vai ter alguém para vir dar apoio para ele. Então, a polícia militar é o bom dele, que a gente é tipo um formigueiro, não mexe com uma formiga. Senão vem todo mundo. Se precisar, a gente chama todo mundo. Dante, e todos esses anos de policial militar, o que marcou na sua vida aí? Alguma ocorrência que mexeu com o seu sentimento mesmo? As ocorrências, são tantas ocorrências que tem... Assim, aquilo que você lembra agora, sei lá, alguma coisa que fala assim, pô, isso daqui aconteceu. Geralmente marca quando salva a vida, né? Alguma coisa assim. No meu caso foi quando a gente vê as vidas perdidas, né? Eu já fui em situação ali no Pedra 90, quando eu era comandante da base comunitária do Pedra 90, que o menino estava engarranchado num fio cerca elétrica e ele estava tomando vários impulsos de choque, porque a cerca elétrica ela fica dando impulsos. E da minha saída, que a gente saiu da base até chegar a base fica ali na rua 14. E foi logo do lado, na rua 17. E a gente chegou, o menino ainda estava tomando choque, os espasmos. E a gente, doido, cortou os fios lá do jeito que estava com o alicate, tomando choque também. Porque a hora ela dá choque, a hora não dá. Dá choque, não dá. Cortou, tirou a criança, ela ainda estava com vida. A gente fez a primeira reanimação no menino, né? Que ele apagou, reanimou. Botou dentro da viatura e dentro da viatura ele apagou de novo. Reanimou até chegar no posto de saúde. E lá dentro do posto de saúde, a gente acompanhou, ficou 4 horas com o menino, indo e vindo. Só que, infelizmente, o menino acho que tinha 8 anos, né? Uma criança tá correndo atrás de pipa. Subiu em cima do telhado de um lava-jato para pegar uma pipa que estava engarranchada num pé de árvore. E ele escorregou e caiu em cima do fio. E o corpinho ficou preso. Geralmente esses impulsos da cerca elétrica, ela é repelente, ela bate e o corpo é arremessado, né? O próprio corpo se joga. E como ele caiu em cima do fio, ele ficou tomando esse choque. Tadinho. Então, até que o pessoal que viu ele tomando choque foi lá na base chamar a gente chegou lá, que o cidadão tava lá vendo o menino tomar choque e não agiu. Não sabia lidar com isso, né? Provavelmente o medo, alguma coisa assim, não teve essa expertise de cortar ou pegar o moleque e puxar, né?
Tem caso de parto, assim? Lá no Pedra... Não, no Raio ainda não teve. No Raio a gente ainda não tem. Mas no Pedra... Eu tenho bastante história do Pedra. Eu fui comandante do Pedra durante 6 anos, né? 6 anos lá no Pedra. Lá no Pedra 90 eu tenho um policial lá que é enfermeiro. E ele trabalha na prefeitura. E é o cara que gosta de fazer parto. E a comunidade mais carente já sabe que a polícia dá esse apoio, né? Então, só esse policial aí, eu acho que ele fez uns 5 partos. Comigo de serviço ainda. Então, é o cara excepcional. Então, ainda vira padrinho, né? eu não vou ter muita história de Raio, porque eu assumi o Raio como subcomandante em setembro do ano passado. Então, a história minha aqui é bem... Em dezembro o senhor assumiu o comando. Em setembro eu assumi como subcomandante. O meu comandante, Continência Coronel Lima Júnior, comandante CR1, me deixou lá como subcomandante. E nesse intermédio, de setembro a dezembro, ele não conseguiu botar outro comandante, que era o Coronel Esmi Sandro. Nessa ausência de gente especializada, oficiais, né? Porque até o oficial ele tem um certo receio em andar de moto. Que nem eu disse, é mais... É um risco, né? É um pouquinho mais perigoso. Então a gente tem oficiais cavaleiro de aço, porém que não queriam estar nessa função agora, né? Então, o senhor anda de moto? Eu ando de moto. Tem a moto comandante lá? Tem a 00. Qual que é a 01? 01. Não, a minha é a 00. 00. A minha é a 00. A 00 é de quem mexer com a 00. Tem que estar sempre A inteirinha. minha tá ali sempre pronta pra mim poder... Qual que é? Uma BMW? A BMW também. Eu ando igual os meninos também, né? Eu ando sempre na função do 5º homem. Então, a minha função é o 5º homem. Quando eu vou sair para fazer um motopatrulhamento com os meninos, eu assumo a posição do 5º homem e vou trabalhar com eles, né? Então a gente faz policiamento em N situações, mas eu não tenho toda essa expertise ainda de falar um caso que me chocou, que me deixou... É tipo assim, o senhor não tá todo dia na moto, mas não corre não. Senão o senhor não, a gente sempre anda com prudência, né? Esses dias o Major João Arrudo, comandante da Força Tática lá de Primavera do Leste, tinha recém assumido a função lá junto com o Coronel Pellegrini, né? Aí, infelizmente, ele teve um acidente indo pra Primavera. E eu fiquei sabendo, o menino é da minha turma, de oficial. Acabou de acidentar, vamos ver o que a gente pode fazer pra ajudar o menino, né? Aí a gente saiu meio louco lá pra ver o local do acidente e tal. A gente só achou a moto dele lá toda daquele jeito. Falei, não, esse cara aqui ou morreu ou nunca mais vai andar. E o cara saiu só com um corte, com um negocinho ali, foi pro pronto-socorro, fez todos os exames, tá lá de novo lá em Primavera lá. Andando de moto. Andando de moto lá também. Esse trabalho que vocês fazem junto à comunidade, o senhor oferece um curso hoje? Tá, a gente faz várias situações de... Eu venho de uma doutrina que eu tenho em mim o policiamento comunitário. Então eu sou de uma outra formação que traz consigo o policiamento comunitário, e a gente tem a visita solidária, que é o pessoal em escola, a gente tem parceiros, N parceiros, que a gente faz um serviço social. Então o Dr. Pimpolho é o Jeff, né? Passou por aqui já. O Jeff é parceiraço nosso, então a ação social dele é muito boa. Então ele abraçou o Raio e na persona dele de Dr. Pimpolho, ele é um excelente parceiro lá com a gente. A gente também tem um curso que, pela gestão anterior, do comandante anterior, que se chama Pilote. É um serviço social que emite um diploma, né? E o principal esse pilote é voltado mais para mãe de família. O que é essa mãe de família? Essa mãe de família é aquela mulher que é o sustento, né? É o que traz o pão para casa em si, né? É a trabalhadeira, que vamos falar assim. Aí, hoje, com essa modernidade celular, ele vai arrumar um emprego de quê? De moto entrega ou de moto Uber, alguma coisa assim nesse sentido. Então, o nosso serviço social devido à grande demanda que a gente viu, que o pessoal... São detalhes, né? Postura numa moto, o jeito de pilotar a moto, o que é seguro, o que não é seguro, como fazer uma frenagem, como se desviar de um obstáculo. Às vezes a gente está vendo que a pessoa anda de tal posição que ela
tá vendo o buraco e cai por cima do buraco. Olha Tem pro pouco. buraco. Ela olha pro buraco, ela vai cair no buraco. Então, a gente ensina algumas técnicas de pilotagem. Então, a gente vai fazer pilotagem defensiva. Então, ela vai saber como não atrapalhar o trânsito, como não ser atrapalhada no trânsito. Para quê? Evitar acidente. Então, é um curso que dura 2 dias, que a pessoa sai um pouquinho melhor do que ela entrou. Então hoje já tem instrutor mesmo que faz esses Que treinamentos. nem eu falei, os próprios instrutores lá do raio, que são os especialistas em moto, tem as equipes que faz a gente separa eles. Então, o raio do CR1, além de ser uma unidade operacional, ela é uma unidade escola. Então, toda a doutrina e todo o conhecimento no estado de Mato Grosso, que a gente multiplica, vem do CR1, do raio do CR1. Então, qualquer militar dos raios do interior, do CR1 ao CR15, eles têm que vir aqui em Cuiabá para buscar Tem que conhecimento. passar. Então essa equipe de instrutores seria uma companhia, uma sala de aula, os especialistas. Então, essa mesma equipe que ensina os policiais vai passar a instrução para... Quem é raio passa por aqui. Quem é raio passa por aqui. Legal. Legal, é interessante, né? Você vê, né? Olha, que papo bacana, né? A moto garantindo a segurança das famílias matogrossenses. Hoje são Exatamente. quantos municípios já com raio? É o Mato Grosso inteiro. Todo o estado. Todo o estado tem um raio. Cada comando regional tem um. Os 16 comandos regionais têm E tudo raio. começou com vocês. Tudo começou aqui com a saída do CAR, e se transformando em raio. E conforme o governador viu que aqui no CR1 era eficiente, ele resolveu implantar isso em todos os CR, né? Então hoje tem um raio em cada CR. Que legal, acho que é muito importante, né, Luiz, esse bate-papo aí, até para a população entender qual é o serviço do raio, qual é o serviço da polícia, E né? respeitar o policial, quando vê o policial passando de moto, fala assim, opa, É alguma coisa importante, a gente não tá Aí, correndo à toa, né? A né? gente tá indo pra... Por exemplo, eu falei que em pouco tempo a gente vai estar lá em Chapada, às vezes a gente tá indo lá em Chapada e a gente tem que chegar em menos de 10 minutos para socorrer o militar, que em Chapada vai estar com uma viatura rodando só. Então lá é uma dupla de policial. Então, é essa necessidade que a gente tem de chegar rápido. conversamos aqui com o Major Amém, recebo. Anderson. Em nome de Jesus. Hã? Amém. Em Quando vai breve. Isso aí. ser? Quando? Em nome de Jesus, dia 21 de abril Aí, ó, já- desse ano, Major. Convida nós para sair na foto lá. Participar Queremos da lá cerimônia. Convida lá e vamos prestigiar. Vamos de moto. Vamos de moto, e eu vou de moto também. Eu vou entrar lá desfilando que de legal. moto lá. Major Anderson. Merece. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigado. pela sua dedicação à nossa sociedade, que nós sabemos que o trabalho da polícia não é fácil, né? Ela é complicada. Sabemos que o mundo tem mudado muito, a questão da segurança pública é muito delicada hoje, com esses sistemas paralelos rolando por aí, a gente E sabe são muito vários bem sistemas paralelos, que hein? não tá fácil para vocês, então eu particularmente admiro aqueles que colocam a sua vida, né, a serviço dessa sociedade, que pode dormir tranquila porque tem alguém ali se arriscando pela gente. Pode confiar que o raio tá fiscalizando. Que nós vamos pedir a proteção, né? De Deus para cada um. Cada um motociclista, cada um